Deputado, a gente falava aqui sobre a interiorização do crime. E eu ouvi dados que mostram que o Norte e o Nordeste está tomado pelo crime organizado, que hoje é o principal contratador. É verdade? Com certeza, Zé Maria, é verdade sim. A partir do momento que alguns estados fazem o enfrentamento correto ao crime organizado, o bandido, né, o assaltante de banco, né, todo tipo, que comete todo tipo de delito, ele não é burro não, ele é inteligente. Por isso que, inclusive, tem até crime organizado, é porque eles são organizados. Na hora que um governador toma uma decisão forte de combater, que dá apoio total a todo o aparato de segurança pública do seu estado, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Penal, enfim, a todos que fazem parte, ele muda. Ele não sabe trabalhar, ele não sabe fazer outra coisa a não ser roubar. Então, na hora que existe esse movimento, como tem hoje, né, o estado de Goiás já há alguns anos, né, que fez um cerco, fechou. Goiás, né, o Caiado, ele faz um belo trabalho, quem diz isso são certos comandantes, eu mantenho contato ele sempre com alguns. Ele valoriza a polícia. Valoriza, e ele não pune a corregedoria, é uma corregedoria para ajudar ao policial. Né? E ele defende e realmente acabou com as rotas, que aqui em Goiás tínhamos várias rotas exatamente do crime organizado, da droga, internacionais. A partir do momento, né, que lá em São Paulo, o governador Tarcísio coloca como secretário, né, um capitão, um ex-capitão da Polícia Militar, né, da rota, que conhece, que é o Derrites, e que parte também para fazer o enfrentamento, que exatamente é onde tem, vamos dizer assim, a maior célula do crime organizado, e agora eles mudaram de modalidade, né? Agora eles são donos agora de empresas de ônibus, são donos de postos de combustíveis, são donos de supermercados. Então, eles estão exatamente infiltrando em toda a sociedade para poder conseguir o seu intuito, que é de arrecadar o dinheiro, tá certo? Que é de ter um poder na estrutura do Estado. Rio de Janeiro é outro exemplo. Então, na hora que um governador no Rio de Janeiro aperta, eles fogem, vão exatamente para onde? Para onde as estruturas de segurança pública são bem menores, que é o caso do Nordeste e do Norte. O senhor falou num assunto muito importante, sobre a corregedoria. Ela é necessária, né? É preciso colocar limites, né? Balizas para o profissional. Deputado, eu tenho levantado uma bandeira, há muito tempo eu fui o único a falar sobre isso. Quando o policial entra na profissão, ele sabe do risco de vida. E eu chamei a atenção para o risco jurídico. Quando um policial é expulso, né, por um erro qualquer, e o policial trabalha no fio da navalha. Eu não estou falando de polícia bandida. Policial bandido, nem policial gosta. Né? Quando ele comete um erro, ele é expulso, ele não sabe fazer absolutamente nada. O que ele sabe é ser polícia até então. Quer dizer, esse risco jurídico, ele é perigoso, porque sei de casos, inclusive o Derrite, né, que matou um componente de um crime organizado, né, e que teve que vender a casa para pagar o advogado, para se ter uma ideia. Quer dizer, esse risco jurídico não é contabilizado. Realmente, isto acontece sim, tá certo? A corregedoria, ela deveria apoiar. Caso de Pernambuco, vou dar um caso de Pernambuco, né? A tropa do BOPE já vinham exatamente acompanhando, e aí houve um confronto onde os meliantes, tá certo, foram abatidos numa casa. E aí a estrutura deles era tão grande, Zé Maria, e quem está nos assistindo aqui, que as lâmpadas tinham câmaras. E foi filmado exatamente quando a tropa entrou, trocou tiro com eles, tá certo? E eles morreram. E foram presos, tá certo? A corregedoria atuou, estão hoje respondendo, a qualquer momento podem exatamente ser expulsos da Polícia Militar de Pernambuco. E quando você vai puxar a ficha de todos que foram, tá certo, mortos naquele momento, todos de alta periculosidade, assaltantes de banco. Então, que corregedoria é essa? E aí acontece, sendo expulsos, eles, como você bem colocou, o quadro verdadeiro, tá certo? Aprenderam a fazer polícia, que é inclusive diferente. Eu digo sempre, e hoje eu diferencio, depois de 31 anos e 6 meses na Polícia Militar, tá certo? O policial que realmente está combatendo é um fio de navalha, tá certo? Entre o certo e o errado. É difícil são segundos você acertar. A gente sai do quartel, tá certo? Sem saber como vai primeiro, se vai acontecer alguma operação. Segundo, acontecendo a operação, como ela vai terminar? Ninguém tem bola de cristal. Então, isso são decisões que são tomadas. E, em primeiro lugar, ele tem que, sim, em primeiro lugar, defender a sua vida, porque ele é um pai de família.
uma mãe de família que sai fardado, armado para defender a sociedade. Ele não pode esperar, tá certo, para chegar a óbito e deixar sua família desamparada. E isso é uma das coisas que essa Comissão de Segurança Pública atual da Câmara Federal, do qual me orgulho muito, estamos vendo todos esses gargalos. Ele tem que ter uma assistência jurídica, sim, total do Estado. Ele não está trabalhando para o Estado, né? Mas quando chega em determinados crimes, não dá. Alguns estados já têm, Goiás tem, São Paulo tem, Paraná tem, que é uma excelente polícia, tá certo? Santa Catarina. Mas no Nordeste, onde você está trazendo esse foco espetacular, a gente poder falar do Norte e Nordeste, onde o crime organizado está infiltrado em todas as cidades quase, não existe essa proteção para o policial. Então fica muito difícil se fazer polícia, se combater o crime organizado. Lá em Pernambuco, o ex-governador, que é um bandido, tá certo? É um bandido, e bandido, na minha visão como policial, é passar algema. Eu digo sempre, inclusive, isso. Eu quando... Não, Meira, tu fosse lá no palácio aí para ver o presidente Lula, eu digo, não vou não, meu amigo. Porque eu, como policial, quando eu vejo o presidente Lula, a vontade que me dá é de passar algema nele, tá certo? Porque o cara é um bandido. Então a mesma coisa lá em Pernambuco. O ex-governador bandido não queria saber da polícia, né? Não equipou, não aumentou efetivo. Ficamos abandonados anos e anos. E o que acontece com isso? Acontece que o crime organizado vai e cresce. Acontece que não se tem uma estrutura. E quem paga com isso? Quem paga com isso verdadeiramente é a população que precisa de segurança pública. Deputado, às vezes eu tenho a impressão que a polícia parou um pouco no tempo. Mas não é culpa do policial, é culpa dos governadores. Tem que investir em tecnologia, em câmeras, mas para proteger o policial, em drones, que é a última novidade em termos de armamento, né? E tecnologia, porque hoje o crime está migrando para a internet, que é uma forma de violência. Eu recebo 10 telefones por dia de golpes. Com certeza. E tem um ponto que é muito mais importante, tá certo? É a tecnologia. Nós temos que trabalhar em cima da tecnologia. Banco de dados. Tem que ser monitorado todo o crime organizado, todo tipo de delito que é feito no Brasil. Dominar as prisões. Para dominar, exatamente. As prisões têm que acabar. Nós fizemos visita aqui nos presídios federais, tá certo? Que são 5 no Brasil. Eles têm um sistema muito bom, está faltando botar exatamente de bloqueio. Mas nos estados está misturado. E aí a gente vê o quê? A gente tem a figura exatamente do bandido. Esse tem que estar preso mesmo, sem visita íntima, sem banho de sol, sem nada. Tá certo? Esse que matou, que estrupou, tá certo? Que vive assaltando. Então esse tem que estar. Tem um marginal, que é aquele que comete um crime, tá certo? Mas tem que ser recuperado. E tem o pior, que são as crianças. A gente não pode colocar, tá certo? O Estado tem que intervir. Eu digo sempre, a educação é fundamental. A gente tem que resgatar essas crianças que foram cooptados pelo crime organizado, tá certo? Para ser aviãozinho, para levar droga, entendeu? Para fazer pequenos assaltos. Porque uma criança eles usam, né, para cometer exatamente determinado delito. E isso tem que ser visto pelo Estado. Então, é muito difícil essa estrutura que está montada, tá certo, no Brasil, de segurança pública. A gente entende que o Brasil deveria ter um Ministério da Segurança Pública, Zé Maria. Não tem um Ministério da Saúde, não tem um Ministério da Educação. Então, a gente tem que exatamente resgatar o Ministério da Segurança Pública, que já teve, né, na época do presidente Michel Temer. Ele criou. E erroneamente, sou bolsonarista, todo mundo sabe, mas eu disse ao presidente na época que ele errou a acabar o Ministério da Segurança Pública. A segurança pública é toda fatiada. Um pedaço dela está onde? No Ministério da Defesa. Porque eu entendo que segurança pública é uma única. Na hora que a Marinha, o Exército, a Aeronáutica botam uma farda e vai para a rua armado, está fazendo segurança pública. Tá certo? Um outro pedaço está no Ministério da Justiça, que são exatamente as polícias. E aí eu trouxe até para você aqui a PEC 18, que foi mandada pelo ministro, né, do ministro da Justiça, Lewandowski, que está aqui para você se debruçar, tá certo? Já tenho. Você já tem ela, mas eu fiz questão de trazer, porque é um ponto hoje que é discutido a nível de segurança pública, a nível do crime organizado. Mas dizendo, continuando aqui exatamente o raciocínio, que o Ministério da Justiça tem as federais e os governadores com as polícias estaduais, Polícia Militar, Bombeiro Militar, Polícia Civil, Polícia Penal. As guardas municipais estão onde? Estão exatamente subordinadas a prefeitos. Então você não tem nem banco de dados, nem uma linha única, tá certo? Um comando único para se verdadeiramente combater todos os delitos. E aí o que a gente vê é exatamente isso. Vamos dividir em ponto aqui essa fala do senhor. Primeiro,
Ministério da Segurança Pública. Eu acho que o Ministério da Justiça foi o primeiro ministério criado ainda por Dom Pedro, como escritório dos negócios jurídicos, né? Foi o primeiro ministério. Tá, de lá para cá mudou muito. Tirando a segurança pública do Ministério da Justiça, fica lá a defesa do consumidor, fica índios, né? Não era o caso de mudar o nome e colocar alguém do ramo no Ministério da Segurança e Justiça? Não seria o caso? Tem que se estudar, tá certo? Eu acho que a gente tem que ter um Ministério da Segurança Pública, inclusive para poder se ver os recursos como são aplicados. E colocar alguém do ramo, né? Do ramo. Tem que ser um ministro do ramo. Do ramo. Tá certo? Que entenda, que goste, que saiba e que apoie exatamente o trabalho de todos que fazem segurança pública no Brasil. Então isso não existe. Na verdade, você chegou a visitar El Salvador? Não tive a oportunidade ainda. Foi uma missão, estou inscrito exatamente para a próxima missão. Mas o sistema prisional lá funciona. Os deputados voltaram de lá impressionados. Exatamente. O Brasil pode chegar a esse ponto? De ter que adotar um regime que lá suprimiu direitos, né? Tem muita gente, falou aqui o Kim Kataguiri, que só com mudanças na Constituição é possível combater o crime. Realmente tem que se debruçar sobre a Constituição Federal, tem que se endurecer mais ainda. Agora, a verdade é que existem muitas leis... crime organizado, né? Exatamente. O crime organizado. Inclusive, tem alguns PLs, né, e algumas PEC que nós estamos colocando aí e que vai endurecer, né? A nossa comissão está trabalhando fortemente para esse endurecimento. Agora, o que precisa realmente é cumprir o que está escrito, tá certo? Já na Constituição. Não pode, a gente tem que modificar esse problema de justiça também, certo? Essa audiência de custódia, isso libera muitas vezes, antes até mesmo do policial, né, concluir ali o boletim de ocorrência, né? A gente tem que haver um endurecimento, né? A prisão tem que funcionar como prisão, para dar exemplo, não de dentro da prisão, tá certo? Eles estão comandando fora. Quantos de vocês não receberam uma ligação de presídio com um trote? Isso não pode existir. Então, eu acho que tem mecanismo antes de chegar a esse nível, exatamente, de El Salvador, que pode ser adotado, que tem que ser adotado. Agora, a gente precisa ter, em primeiro lugar, um presidente da República que não seja, né, um presidiário, né? Porque até hoje, né, ele não foi absolvido. Então, o que a gente coloca é isso, a gente precisa ter realmente uma situação onde possa realmente haver uma união total. Não essa união de palavrinhas, mas da segurança pública, como é na saúde e como é na educação. Então, o SUS funciona, bem ou mal, mas funciona.